O que de fato é mais importante na execução dos nossos procedimentos para que os resultados fiquem extremamente discretos e naturais? Vem nesse vídeo que eu vou te falar sobre o segredo da naturalidade. Eu sou Darlan Fernandes, especialista e master em nanopigmentação de sobrancelhas, já tendo atendido milhares de homens com os resultados discretos e naturais. E aqui eu te ensino como ter um negócio lucrativo e a faturar alto com sobrancelhas masculinas naturais. Vamos começar aqui com alguns desses exemplos que eu trouxe para vocês. Na verdade, vou colocar aqui 1, 2, 3. Aqui, em alguns fios eu já mostro para vocês o que é a referência que a gente vai ter do nosso cliente. O que é que ele já tem? Quando a gente recebe um cliente, por exemplo, lá no nosso espaço, o meu exemplo aqui, por exemplo, as minhas sobrancelhas. Se vocês observarem bem, tá? Esses fiozinhos aqui, olha, eles já começam mais curvadinhos, tá vendo? Já esses daqui, eles começam mais para cá, ó, mais espichadinhos para cá e depois que eles vão curvando. Tenham isso como referência. Aqui, o que eu quis dizer aqui agora nesse exemplo, olha, aqui ele começa mais para cá e depois ele vem curvando. Aqui eu dei um exemplo para poder dificultar um pouco esse trabalho, como se esses fios do cliente, aqui eles vêm subindo, aqui eles já descem também, aqui eles já sobem aqui. Como que a gente vai fazer e desenvolver esse trabalho para que ele fique aí também discreto e natural? Aqui nesse exemplo, né, ela começa já curvada, aqui no meio, olha, ela desce, ela já vai descendo e aqui ela vai sobe. E ali no final ela começa a curvar também, tá bom? Como que a gente desenvolve também essas sobrancelhas? Essa daqui é uma sobrancelha que eu dei um exemplo num treino em pele sintética aí também, recentemente, que é uma sobrancelha onde ela já começa com os fios de baixo para cima e de repente esses fios começam a cair, né? O segredo da naturalidade, em todos os procedimentos que chegarem até nós, ele está diretamente ligado com a gente saber enxergar e ler, fazer a leitura do direcionamento natural dos fios do nosso cliente. Se você aí já trabalha com sobrancelha, já trabalha com nanopigmentação e ainda acha, né, que o que você tem que fazer de nanopigmentação foi isso que eu aprendi no meu primeiro curso, um curso muito iniciante. Se você ainda acha que é fazer um design e depois você vem lá e vem preenchendo, né, só com os fios, muitas pessoas aprendem a fazer o quê? Fazer aqueles fios, né? Vai até lá em cima e depois ele vem curvando. Aí você vem aqui e vem fazendo isso daqui. Isso aqui, inclusive, a gente fala isso, né, que é o que a gente aprende no início, que eu aprendi lá em 2018, né? E ninguém me falou que isso daqui não é o que a gente faz em todas as sobrancelhas. Isso aqui, mas por incrível que pareça, é o que muitas pessoas ainda fazem, muitos profissionais ainda fazem. Pessoas que estacionaram, que acham que trabalhar com nanopigmentação é simplesmente você fazer uma armação de design e depois lá vir enchendo de fios. E detalhe, tá? Aqui eu ainda fiz uma armação de fios que é até bonita. E quando você encontra aí trabalhos onde as pessoas elas vêm com a armação de fios, né? Ela vem aqui com o design, aquela pessoa que a gente chama lá que faz um pau a pau, né? Que vem fazendo isso daqui, ó. Gente, eu sei que é meio louco, mas tem gente que faz isso daqui. Aí aqui a gente já regride bastante, porque a gente não apenas não está falando em naturalidade, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui, para ter um resultado onde a gente deixa as sobrancelhas cheias, as sobrancelhas discretas, mas sem parecer traço de procedimento. Isso daqui ele chega a beirar o absurdo, né? Que é onde a pessoa ela desconsidera completamente isso que a gente está falando, de fazer a leitura do direcionamento dos fios do cliente. Ela vai lá, faz um design, detalhe, faz um design para quem faz esse tipo de trabalho aqui, ó, pode saber. Se você faz esse trabalho, eu tô falando para você também, para melhorar, tá? Quem faz esse tipo de trabalho aqui pode olhar todos os trabalhos dela, todos têm o mesmo design. A pessoa ela não leva em consideração a estrutura óssea, ela não leva em consideração o que o cliente tem de diferente, né? Acaba que faz a mesma sobrancelha em todo mundo. Aqui, você que começou a me acompanhar, você que está chegando aqui agora, a gente vai começar a fazer uma leitura personalizada de cada cliente. Cada cliente tem uma estrutura diferente. Cada cliente tem uma forma diferente, uma sobrancelha mais arqueada, uma sobrancelha mais grossa, uma sobrancelha com a cauda mais curta, uma sobrancelha que ela tem suas particularidades e a gente vai respeitar isso para que a gente possa ter um resultado discreto e natural. Ontem eu estava vendo uma postagem de uma amiga micropigmentadora dizendo que ela fez um trabalho e o trabalho ficou lindíssimo, mas a cliente depois ela não se adaptou, ela não gostou e perguntou se alguém já tinha passado por isso. E eu falei que eu não tinha passado por isso ainda porque
o fato de respeitar desde o início, quando o cliente chega, quando você conversa com o cliente, e aí vocês já peguem essa dica já, tá? O trabalho de nanopigmentação masculina não é só o fato de desenvolver fios naturais. Começa ali naquela abordagem, no primeiro impacto que você vai ter com aquele cliente, quando ele começa a fazer as perguntas, você dá a segurança na hora de conversar com ele, você falar sobre aquilo que você de fato domina, né? Você saber diferenciar sobrancelhas masculinas de femininas, você saber exatamente os receios que ele tem, né? Eles estão acostumados a ver aí milhares de pessoas, de mulheres com aquelas sobrancelhas marcadas. Então, quando eles vêm, a primeira coisa que eles têm é medo. Então, se a gente precisa aprender a quebrar esse medo, e a primeira coisa é, aqui nós não fazemos esse tipo de trabalho. A gente não faz esse tipo de trabalho aqui, que é muito marcado, que é muito artificial, né? E o que determina um trabalho ser artificial quando a gente está querendo fazer uma leitura sobre naturalidade? Se você desconsidera os fios do cliente, gente, primeiro ponto, tá? Mesmo você aí que faz um trabalho muito bonito e natural, se você faz aqui, aprende a fazer a leitura dos fios e respeita o direcionamento, mas aqui no início você não respeita o direcionamento e faz só aqueles fios mais comuns, isso aqui já vai ficar um início artificial. Se você faz o corpo da sobrancelha inteira mais naturalzinho e você não respeita, por exemplo, o ponto alto aqui, a gente não faz mais aqueles fios curvados, né, que a gente fazia antigamente. Antigamente você fazia isso aqui. Se você faz isso daqui ainda, o seu resultado ele é artificial, tá? Ele não vai ficar, não. Por mais que o início, o meio, algumas partes fiquem naturais, os seus resultados aqui eles vão ficar artificiais. Voltando, né? Quando a gente respeita os limites da estrutura do cliente, né? Foi o que eu falei aqui, você não faz a mesma sobrancelha para todo mundo, mas você leva em consideração que cada um possui, que cada um tem. A gente já tem um primeiro ponto certo aí, né? Que é o cliente ele não vai estranhar. Se você faz um design baseado naquela estrutura, a mesma coisa de chegar, por exemplo, se vocês olharem meus trabalhos aí, vocês vão ver clientes que têm sobrancelhas que quase não tinham sobrancelhas e quando eu fiz o procedimento, ele continuou com sobrancelhas clarinhas ainda, um pouco ralas ainda. Por quê? Isso é entender o que o cliente tem e respeitar o que ele possui também. O cliente, quando ele chega lá com quase nada de sobrancelhas, se eu já preencho de uma vez aquela sobrancelha, gente, a primeira coisa que ele vai ver é estranhar quando ele olhar no espelho. Concorda? O cliente, ele passou a vida inteira sem sobrancelhas, aí de repente você vai, por mais natural que seja, por mais incrível que esteja aquele trabalho, se você exagera demais no primeiro instante, ele vai estranhar. E é isso que a gente quer evitar. Então, assim, eu preciso entender, preciso começar menos, se aquele cliente ele tem poucos fios, eu vou colocar poucos fios ali também. Eu preciso entender aquele processo de cicatrização para que então depois, né, no retoque aí, a gente possa então colocar mais fios, se assim o cliente quiser, né? Porque nesse período de cicatrização, um período também de adaptação desse cliente com esses novos fios. Então, voltando, eu preciso entender e respeitar, foi isso que eu respondi para ela, né? Eu falei que eu não passei por isso de o cliente estranhar, por quê? Porque eu respeito a estrutura de cada cliente desde o início, desde o design, na hora de desenvolver esse design, eu não invento uma estrutura, eu não deixo uma sobrancelha arqueada além do que deveria, e eu falo isso que vocês já podem pegar essa ideia também. Você vai receber clientes aí que vai querer, por exemplo, Darlan, dá uma arqueada na minha sobrancelha, dá uma levantada, e a gente tem um limite para poder fazer isso, tá? Quando o cliente chega lá querendo arquear demais, às vezes chega um cliente com aquela estrutura, olha aqui, com aquela estrutura de uma sobrancelha muito baixa, e ele vem pedir para arquear essa sobrancelha. Como é que eu arqueio um ponto alto? Como é que eu levanto uma sobrancelha aqui, né? Sem deixar esse resultado artificial? Não tem como, tá? Ou seja, é importante a gente entender o seguinte, é você que vai trabalhar com naturalidade, você que vai trabalhar com público masculino, aqui a gente não inventa moda, tá? Se o cliente ele tem uma estrutura de sobrancelhas caídas e ele quer, porventura, levantar esse olhar, tá? O máximo que eu vou fazer de novo aqui, ó, ele tem uma sobrancelha mais caidinha. O máximo que eu vou fazer aqui, gente, olha só, é levantar de leve um pouquinho dessas sobrancelhas aqui e aqui na minha armação eu vou fazer de um jeito que eu vou dar uma levantadinha nesse olhar, tá? Levemente, isso aqui dentro da minha estrutura natural, ou seja, é o mínimo possível. E se esse cliente ele quiser uma sobrancelha arqueada, um cliente tem uma sobrancelha caída, ele quer uma sobrancelha arqueada, aí você pode recomendar para ele sem medo, vai lá numa pessoa que faz botox e coloca um botox aí para poder levantar o seu olhar. Por quê? Porque aqui a gente respeita a estrutura do cliente, é por isso que a gente não tem clientes insatisfeitos, porque a gente respeitando a estrutura que ele tem, a gente vai fazer o quê? Ele não vai estranhar, né? Porque a gente está fazendo tudo dentro dos limites que a própria estrutura nos impõe. Entendido essa primeira parte? Falando sobre isso então agora, sobre respeitar aí o que o cliente nos traz, tá, gente? Aqui eu vou trazer para vocês o segredo da naturalidade para que a gente possa ter os nossos resultados aí cada vez mais leves, cada vez mais discretos em nanopigmentação.
E aqui a gente vai começar fazendo a leitura dos fios desse cliente, tá? Como eu mostrei para vocês na minha sobrancelha, tem sobrancelhas de diversos direcionamentos. E a gente vai lidar com sobrancelhas reais todos os dias. É muito fácil, né? Eu cheguei a falar em outro vídeo também, só para exemplificar. A maioria de gente, quando você vê essas pessoas, um povo com olho muito verde, muito azul, você entra no Instagram da pessoa, só tem aqueles olhos bonitos, aquela pessoa ligeira, pode observar e pode tirar a prova. 90% daquelas sobrancelhas são aquelas sobrancelhas que tem os fios da trama up, que são todos os fios para cima. E vou dizer mais, até as pessoas, até esses modelos, quando elas não têm os fios para cima, quando eles têm fios caídos, o que o pessoal faz para poder ficar mais fácil de fazer esse procedimento? Eles fazem a brow lamination, né? E deixa aqueles fios todos para cima, e depois que coloca os fios para cima, eles vão lá e fazem o procedimento de nanopigmentação. Esse é o trabalho mais fácil que tem de nanopigmentação, é a trama mais tranquila de ser feita, essa trama up, né? Por quê? Porque são todos os fios para cima, você só vai jogar os fios para cima, gente, tranquilamente, depois você só vai vir puxando umas conexões, tá? Tem nada de dificuldade, é a sobrancelha mais fácil de fazer, porém uma das mais difíceis de se encontrar também, tá? A não ser que você aí trabalhe com brow lamination, né? Que eu não recomendo, inclusive, que você trabalhe com isso em homens, porque não fica bonito, fica artificial, né? Essa daqui é a sobrancelha mais fácil que tem de você desenvolver aí uma nanopigmentação, tá bom? E é isso que a gente vê aí né, em grandes páginas aí, né, de muitas pessoas famosas, aquelas mulheres com aqueles olhos verdes, azuis lindíssimos e as sobrancelhas. Podem observar, se você tiver dúvida, vai lá dar uma olhada agora. Todos os fios são esses fios de trama up, porque são os mais fáceis de serem feitos. E quando eles não são up, quando eles têm uma trama mais, vamos dizer assim, com os fios mais bagunçadinhos, eles vão lá e jogam uma brow lamination para jogar esses fios para cima e depois fazer o trabalho de nanopigmentação com a trama up. Fácil, fácil, fácil. Mas aqui, como eu falei, a gente está falando de vida real, de dia a dia, o que vocês vão receber todos os dias no seu espaço, no seu estúdio, na sua barbearia, no seu salão de beleza. Clientes com sobrancelhas reais, clientes com as sobrancelhas dos diversos tipos, com diversos direcionamentos, tá? Vou colocar um exemplo 4 aqui, olha só. Vocês vão receber clientes com os fios, olha, assim, assim, e aqui eles vão fazer assim, e aqui eles vão fazer assim. Pode acreditar, parece louco, olha isso aqui. Mas vai ter gente que vai chegar no seu espaço com as sobrancelhas assim, e a gente precisa saber lidar com esses clientes e ofertar a eles um trabalho discreto e um trabalho natural, tá bom? Como então que a gente vai fazer e desenvolver aqui essas sobrancelhas para os nossos resultados ficarem sempre leves, sempre discretos, sempre naturais? Respeitar a estrutura do cliente. Aqui eu vou falar para vocês, né, se você é iniciante, né, se você que chegou aqui, você está começando agora a fazer isso, você provavelmente já está acostumado, ou você já viu, né, alguns dos meus vídeos aí, a fazer aquele fio mais iniciante, né, que é o quê? Aquele fio com aquela curvatura só com uma curvatura, assim, tá? Se você ainda faz somente esse fio aqui, tá tudo bem, a gente pode complementar esses fios aqui para poder deixar esse resultado. E quanto mais a gente sabe posicionar esses fios, mais naturais vão ficar os nossos resultados. Mas aqui, como a gente vai lidar aqui com sobrancelhas com diversos tipos de curvaturas, então essa aula aqui vai ser uma aula um pouco mais avançada, tá? E mesmo assim, eu vou trazer um vídeo para vocês depois, pode até ser a ideia da próxima live que eu vou fazer, onde eu vou transformar tramas avançadas feitas com fios iniciantes, beleza? Vou até colocar como tema da nossa próxima aula, então, tramas avançadas com fios iniciantes para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho aqui, só que com fios mais iniciantes, beleza? Hoje, especificamente, a gente vai falar de naturalidade desses fios, como eu estou trazendo aqui com sobrancelhas bem complexas, a gente precisa trabalhar com os fios mais avançados. E aqui a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar com esse fio primeiro, tá? A gente vai trabalhar com o fio mais curvado, assim, tá? E a gente vai trabalhar com fio mais em S, com diversos tipos de conexões para que a gente possa então conseguir chegar e desenvolver um trabalho natural aqui no meio dessas sobrancelhas. Beleza? Vamos começar então com o nosso primeiro exemplo, com essa primeira sobrancelha aqui, tá? Eu vou fazer duas coisas aqui, mostrar para vocês, né? Rapidamente aqui, eu já trouxe uma aula, inclusive no quadro, falando exatamente a mesma coisa. O que
a grande maioria das pessoas faria nesses casos aqui e fazem ainda. Se você olhar muitas páginas grandes de nanopigmentação, de micropigmentação, ainda fazem isso. Elas, gente, vou só reforçando, fazem um trabalho que é muito bonito, um trabalho com um fiozinho fino, um fiozinho que eu acho muito lindo, só que não é natural. E quando eu falo natural, entendam aqui uma coisa, tá? Sobre naturalidade. Quando eu falo sobre um procedimento natural, eu estou falando de um procedimento que não parece traços de procedimento. Ou seja, é como se você olhasse para minha sobrancelha aqui e você não vê nada de traço de procedimento. Isso é naturalidade. E naturalidade não é simplesmente eu fazer um fiozinho fininho e tudo mais. E aí tem muita gente que fala isso, né? Faz uma fio a fio, 3D e tudo mais. Só que quando você faz um fio a fio e você não respeita a estrutura do cliente, o que acontece? Esse fio a fio ele vai ficar artificial porque você vai ter um cruzamento de fios aqui e você consegue, quando você bate o olho, você consegue ver. Vou fazer aqui, olha só, você consegue ver, por exemplo, ó, aqui ela tá com essas curvas, né? É como se a pessoa fizesse isso daqui, ó. Ó. Olha que coisa louca que fica, que feio. No final das contas, se a sobrancelha estivesse bem cheinha de fios, o trabalho final ia estar bem preenchido. Então, para muita gente, para muito leigo, poderia até parecer que fica bonito. Só que para quem a gente que sabe que trabalha com isso, você bate o olho, você vê, eventualmente, as pessoas quando olham, vai ver um fio cruzado ali, um fio deitado e outro para cima. Então, assim, é isso daqui que eu quero evitar. Então, quando a sobrancelha é uma sobrancelha muito doida, né, com diversos tipos de direcionamento, a gente precisa aprender a posicionar esses fios, tá? A entender onde é que está a espinha desses fios aqui e a gente fazer essa a gente chama de transição, né? A gente faz essa transição com fluidez para os resultados serem naturais. Deixa eu limpar essa daqui. Como é que foi que eu fiz ela? A gente fez os fios assim, aqui a gente puxou assim, e aqui a gente puxou assim, né? Enfim, a gente vai fazer esse modelo aqui agora, tá? Mas começando aqui com a nossa primeira sobrancelha, olha só. As pessoas fariam o que nesse primeiro caso aqui também? Só repetindo o que eu acabei de falar aqui. Elas iam vir fazendo isso aqui, ó. Ia ficar bonito. E quando chegasse aqui em cima, elas iam fazer a mesma coisa. Mas elas iam desconsiderar esses fios que estão deitados aqui. Então vamos para a parte que interessa. Como é que a gente vai fazer esse trabalho para ele ficar natural? A gente vai fazer a leitura desses fios, a gente vai simplesmente fazer os nossos fios observando os fios que os clientes já nos trazem, tá? Olha. Olha só. Olha só. Olha só, respeitando. Aqui ele já está começando a curvar, eu já vou curvar também, ó. Aqui ele já vai começar a curvar também, tá vendo? Só que aqui ele já vai curvar e já vai descer. Então eu também, na hora de curvar, eu também já vou descer, ó. E aqui ele já vai descer e já vai subir, tá vendo? Ou seja, é uma sobrancelha que ela tem suas particularidades também. A gente lida com esses trabalhos assim também, tá? Ó. 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 Olha só. E aqui ela já sobe de novo. E lá no final ela acaba toda pra cima. Opa. Vocês já viram uma sobrancelha que termina com os fios todos para cima assim? É difícil de encontrar, mas tem, tá? Complementando aqui, olha. Ó. Ó. E aqui, essa parte superior, a gente vê, essa aqui é uma trama que a gente chama de almost up, tá? Ou seja, ela sobe quase toda e quando chega aqui ela desce um pouquinho. Aqui a gente vai respeitar também, olha. Se ela tá descendo, aqui eu já vou começar a descer, ó. E aqui eu já vou começar a subir porque ela sobe de novo aqui no finalzinho. Olha só. Olha a diferença. Que a gente ainda pode jogar aqui uns fiozinhos para poder complementar. Outra coisa importante, tá? Olha só que linda que ficou. Isso aqui é respeitar a fluidez, tá? Olha que linda que ficou. O que a gente vê aqui? A gente vê uma sobrancelha fluida. Ou seja, esses fios que nós criamos na nanopigmentação, no meio dos fios naturais do cliente, iriam ficar totalmente
despercebidos. Esse é o segredo da naturalidade. É por isso que a gente consegue fazer um trabalho, se vocês olharem aí os resultados dos milhares que eu posto aí nas minhas redes sociais, dificilmente você consegue perceber tracinhos de procedimento, seja no início, seja na parte superior, seja na parte da base, tá? Porque a gente faz esses complementos da melhor forma possível para a gente ter um resultado sempre, sempre, sempre discreto e natural. Beleza? Ficou lindo, né? Eu amei. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui agora, olha só. Essa aqui é uma sobrancelha parecida, porém aqui o início dela já começa mais curvadinho, olha. Ela começa curvada e aqui em cima, ela já, olha, essa aqui já ela vem toda para cima e depois ela desce. Aqui ela já curva aqui na parte superior, né? E quando chega aqui, olha, ela começa a curvar também. Gente, antes de começar a fazer o meu trabalho de nanopigmentação, eu preciso fazer a leitura desses fios para que quando eu possa desenvolver os nossos com o nosso tebore, com a lâmina, a gente já saber posicioná-los para que a gente tenha fluidez. Por que a gente tem que fazer uma leitura antes de começar a fazer? Porque a gente precisa dar o espaço para esse fio curvar, tá? Por exemplo, se o meu fio começa a deitar aqui, olha só, eu aqui vou dizer que aqui é uma sobrancelha. Se o meu fio começa a deitar aqui e aqui eu começo a fazer um fio para cima, se eu não faço esse fio observando que já vai deitar aqui, eu faço um fio para cima muito aqui agora, por exemplo. Como que eu vou curvar aqui? Olha, vai ficar muito em cima da hora para poder curvar e vai ficar feio, tá vendo? Ou seja, se eu tenho um fio, se esse fio aqui começa para cima e eu tenho um fio curvado ali, aqui atrás eu já vou começar a fazer essa leitura, já vou começar a curvar aqui atrás, olha. Aqui atrás eu já vou começar, ó, para que eu possa entender a fluidez dessas sobrancelhas. E é isso. Essa parte aqui, ó, que eu acabei de mostrar, o que a gente vai fazer aqui nesses exemplos, é basicamente o segredo para a gente ter resultados naturais, tá? Basicamente isso tudo, na verdade, né? Viram aí a lógica dessa construção de fluidez? Vamos lá partir para o nosso segundo exemplo aqui. Olha só. Já começa curvadinho, aqui eu só vou complementar, olha. Ó. Ó. Olha só, aqui eu já vou começar curvando também, ó. Aqui já vai descendo, tá vendo? Ó. Aqui já vai descer e subir, olha. Eu vou descendo também, já vou subir um pouquinho. E aqui ele já vai descer novamente, tá vendo? Ó. Olha que lindo quando a gente faz um trabalho fluido. Quando a gente respeita esses fios, olha. Aqui eles sobem. Aqui eles sobem, olha. Ó. Olha aí, mais uma sobrancelha fluida. Vocês viram então a fluidez, né, desses fios, dessa sobrancelha. Mais uma vez, o que eu mostrei para vocês aqui? Obedecer e seguir aquilo que o cliente já nos traz de estrutura, tá? O que o cliente já mesmo nos traz aqui como estrutura dessas sobrancelhas. Aqui nosso terceiro exemplo vai ser aquela sobrancelha oriental, tá? Que é uma sobrancelha que muitas pessoas acham mais difíceis de fazer a transição. Por quê? Porque eu tô aqui com o fio, olha só. Eu tô com o fio subindo e de repente, ó, eu tô com o fio vindo aqui de baixo para cima e de repente esse fio começa a cair, né? E de fato é um pouco mais difícil de ser feita, mas isso quando a gente tem a técnica certa, na verdade, a gente sabe posicionar esses fios, a gente sabe também como fazer isso daqui, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é muito importante no trabalho de nanopigmentação e muito importante quando a gente quer dar fluidez e naturalidade nos nossos resultados, é isso daqui também, gente, olha. A gente vai trabalhar com diversos tipos de fios, mas a gente também vai trabalhar com diversos tamanhos de fios. Por exemplo, eu vou ter um fio médio, eu vou ter um fio longo, e eu vou ter também, às vezes, um fio mais curtinho, olha. Ó, um fio médio, um fio curtinho, um fio maior, tá? Ou seja, isso daqui vai me garantir saber posicionar esses fios no meio das minhas sobrancelhas para que eu possa dar cada vez mais fluidez e mais naturalidade a esses trabalhos, tá bom? E isso aqui vai me ajudar aqui também no desenvolvimento aqui dessas sobrancelhas. Vamos lá então para o nosso terceiro exemplo aqui sobre o segredo da naturalidade que está aí na fluidez dos nossos fios. Olha, fios começam mais retinhos, tá? A gente vai respeitar,
Ou seja, mostrando de novo o que algumas pessoas fariam nesse início aqui. Iam fazer aquilo ali, ó. Iam fazer aquele fio curvado, olha. Pá, pá. Concordo que a gente vê muito isso aí ainda? A gente vê muito disso aí, tá? Mas aqui a gente está aprendendo com o Darlan, vocês estão aprendendo então a fazer trabalhos naturais, trabalhos discretos, então a gente vai saber fazer essa leitura. Então eu não vou puxar um fio longão já aqui não, olha. Eu vou respeitar, se esse fio ele tá um pouco mais retinho aqui também, eu vou vir aqui respeitando também, tá? Fazendo um complemento aqui, olha. Mais retinho, ó, mais retinho. Pera aí. Ó, mais retinho. Mais retinho, aqui eu já vou começar a curvar, porque aqui eu já tenho curva. Aqui, olha, já vem curvando, ó. Curvando, mais retinho. Aqui, gente, olha só, o segredo tá na minha linha de transição, tá? Essa linha de transição, ela tá basicamente aqui, ó. O que é isso? É onde os fios daqui vão se encontrar, os fios que sobem vão se encontrar com os fios que descem. É isso daqui, ó. É onde esses fios aqui, olha, vão se encontrar com esses que descem. Então, eles vão ter que, assim como o rio, é como se o rio estivesse indo, encontrando outro fluxo, e ele vai mudar o direcionamento desse fluxo, tá? E eles vão vir aqui se encontrando. É isso que a gente vai fazer aqui, só que a gente vai fazer um trabalho, né, de forma a dar fluidez, leveza, tá bom? Movimento para esses fios. Olha só. Ó. O que eu fiz aqui? Observando aqui o meu fio que ele já vai descer, então esse aqui eu já venho, ao invés de subir, né, ao invés de ir até lá no alto, eu já venho descendo porque que eles já vão se conectar aqui embaixo, tá? E aqui a gente já vai fazer aqui os nossos direcionamentos, vamos lá. Ó. 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 Olha aí. Viram? Olha aí. Captaram a ideia da fluidez dos fios? De novo, pensem no fluxo de um rio. Ele vai seguindo um fluxo e de repente ele vai cair em outro fluxo. E pense nesse movimento. A mesma coisa acontece com as sobrancelhas. Eles vêm no movimento, depois eles entram no outro movimento, então eles têm que ter fluidez. Vamos lá então fazer o nosso quarto exemplo, que é aquela sobrancelha mais complicadinha que eu tinha feito aqui. Deixa eu só melhorar ela um pouco, deixar ela um pouco maior. Ó. Aqui a gente tinha feito uns fios pra cá, assim, assim. Aqui a gente vai descer assim. Ou seja, pensem na questão da fluidez, tá? Ela vai vir, depois ela vai descer e vai subir. Só que a gente tem que saber fazer isso aqui com os fios, sabendo posicionar. Se você não sabe fazer esses direcionamentos, esses fios com movimento, né? Esses diversos tipos de fios aqui, você pode acabar que em algum desses pontos aqui você vai deixar esse fio muito duro e vai cruzar e não vai dar fluidez, né? Isso aqui vai atrapalhar o seu resultado de ficar natural. Olha só. Já começou curvado aqui, eu já posso, ó, vindo aqui assim, olha. Olha só, aqui eu já tem uma curvinha assim, significa que aqui eu já vou começar a fazer isso daqui, olha. E aqui eu já vou subir. E aqui eu já vou descer de novo. Olha. Olha, aqui eu já vem subindo. E aqui eu já vem descendo. Entenderam, galera? Olha só.
Darlan, você vai encontrar, a gente vai encontrar mesmo sobrancelhas assim, pra gente fazer esses exercícios no nosso dia a dia? Vai, tá? Vocês vão encontrar, e é mais comum do que vocês imaginam, tá? Por quê? Porque, gente, as pessoas que têm problema nas sobrancelhas, elas têm problemas de verdade, tá bom? Então, assim, e a gente tá aqui é pra isso, vocês vão ganhar um bom dinheiro exatamente para poder fazer isso daqui. E o que vai te garantir ter resultados cada vez melhores, cada vez mais fluidos, mais naturais? O que vai te garantir quando o cliente chegar, você saber exatamente o que fazer? Treino, tá? Você vai precisar aí de pele sintética. Pele sintética, vocês vão treinar. Quando eu comecei, tá, gente? Quando eu tinha ainda poucos clientes lá no início, né? Tava começando nessa área, eu treinava tanto, até minha mão doer. Quando minha mão começava a doer e o fio começava a ficar um pouco mais... começava a ficar feio, eu parava um pouco para poder fazer alguma outra coisa e tudo mais. Quando eu via que a minha mão estava um pouco melhor, eu voltava de novo, tá? E tudo isso, por que isso foi bom para mim, né? Eu vou mostrar para vocês, na verdade eu vou mostrar, né? Lá no aulão do dia 20 que eu vou fazer, eu vou mostrar um bolo de peles sintéticas, porque assim, eu desenvolvi isso daqui sozinho. Eu olhava para aquelas sobrancelhas que eu achava muito bonitas, só que ninguém me ensinou a fazer isso, né? Ninguém me ensinou a fazer essas conexões, fazer esse tipo de fios e tudo mais, então... para poder chegar nesse fio aqui, foi fazendo aquele primeiro fio, ó, foi curvando aquele fio, foi fazendo de várias formas, até que começou a mão a ter fluidez, até que começou, em algum momento começou. Então, para que você não perca tanto tempo como eu perdi muito tempo. Foi muito importante, foi. Mas por que eu garanto aos meus alunos resultados naturais já no primeiro atendimento? Pensem comigo, você nunca pegou numa pinça na vida. E o seu primeiro trabalho, depois que você aprender comigo, tá? É isso que eu vendo, tá? Se você fizer a minha técnica, o seu primeiro trabalho, você já vai fazer um resultado natural, parecido com os que eu faço. E isso não é uma mágica, não é uma coisa assim, é porque eu ensino a forma certa de todo esse bolo de peles sintéticas que eu fiz, que eu treinei, eu desenvolvi, eu aprendi uma forma de ensinar para vocês como fazer o trabalho com os fios certos, como fazer a leitura desses fios do cliente para que no seu primeiro trabalho você também faça um resultado natural, para que você não faça uma cagada como muitas pessoas ainda fazem nas modelos, nas cobaias, né? Rasga o rosto das modelos no primeiro trabalho, porque tá começando agora e tudo mais. Não, os meus alunos, todos os meus alunos, os primeiros trabalhos deles, todos sem exceção, foram extremamente discretos e naturais. Tá? E eu me orgulho muito disso, por quê? Porque deu certo, né? Eu queria ensinar exatamente uma forma para eles não machucarem seus modelos, seus primeiros modelos, baseado num trauma que eu tive, porque eu machuquei a minha primeiro modelo. No meu primeiro curso que eu fiz, a minha modelo, ela saiu de lá toda com a sobrancelha cagada. Ela falou, eu encontrei com ela anos depois, ela falou que teve que fazer remoção a laser, que sangrou, que machucou, né? E eu só fiquei sabendo disso depois. Eu sou, inclusive, muito... Lá no meu Instagram, se vocês rolarem, vocês vão ver essa história em algum lugar lá, tem muitos anos. Eu pedi muito a Deus para a possibilidade, porque eu sabia que eu tinha feito um trabalho ruim, a possibilidade de consertar aquilo. E eu encontrei essa menina anos depois, de fato, e ela tinha feito o trabalho de remoção, e eu consegui, e eu refiz as sobrancelhas dela. E, gente, eu não sei se é coisa de Deus, né? Mas assim, eu queria tanto fazer aquilo, até hoje deve ser um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz na vida, assim. Por quê? Porque eu já sabia como desenvolver esse trabalho, eu já sabia como fazer essas sobrancelhas, eu já sabia como fazer a técnica certa para que aquelas sobrancelhas ficassem extremamente naturais. Sobrancelhas lindas sem parecer nada de traço de procedimento. Então assim, para que você não passe por esse trauma que eu passei também, aprenda então da forma certa. E qual que é a forma certa? No dia 20 de março, às 8 horas, eu vou mostrar para vocês. Se você ainda não se inscreveu no aulão das sobrancelhas masculinas naturais, clica no link da minha bio, no meu Instagram, ou então acesse darlanfernandes.com.br, vai estar lá. Inscreva-se para o aulão, que vocês vão aprender o passo a passo para poder fazer sobrancelhas masculinas naturais e já começar a faturar alto, tá? Isso aqui, para quem entra no mercado já sabendo fazer isso aqui, você não vai cobrar menos de R$700. Não vai. Quando eu comecei o meu trabalho em 2018, lá no início, sem saber fazer nada disso daqui, eu comecei cobrando R$500. O meu primeiro atendimento eu cobrei R$500. Aí agora você imagine fazendo um trabalho natural
um trabalho imperceptível, um trabalho leve, um trabalho onde você vai oferecer para o cliente a técnica mais natural de sobrancelhas masculinas. Isso aqui ainda está pouco, na verdade, tá? Mas eu sei que tem muita gente que tem receio, eu moro numa cidade pequena e tudo mais, eu vou mostrar para vocês que vocês vão atrás do público certo. Gente, tem público que paga isso aqui sem nem ver, eles só querem ver se você sabe fazer. Eles só querem saber se você tem segurança naquilo que vocês estão oferecendo. Se vocês têm segurança, se vocês têm um portfólio para mostrar para eles. E esse portfólio vai vir dos primeiros trabalhos que eu falei para vocês o quê? Seus primeiros trabalhos vão ser naturais, você vai começar a construir o seu primeiro portfólio comigo, vocês oferecendo e mostrando os seus primeiros trabalhos, isso aqui é a fichinha. Vocês vão começar a virar o jogo, a mudar a direção do seu negócio de vida agora em 2025, quando vocês começarem de fato a desenvolver sobrancelhas masculinas naturais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Uma aula um pouco mais densa, mais comprida, mas onde eu mostrei aqui alguns exemplos para vocês sobre naturalidade. O segredo da naturalidade está todo aqui. Se vocês acessarem meu YouTube, eu já falei sobre isso aqui há muitos anos. Isso aqui é um segredo que poucas pessoas fazem, poucas pessoas se atentam para a importância. Por quê? Porque é mais fácil, gente, vou falar na boa. É muito mais fácil. Muito mais fácil. É por isso que de milhares de micropigmentadores que já tem no mercado aí, é raro você achar um excelente micropigmentador. Porque a maioria sabe fazer o quê? Sabe fazer lá a armação de design, ou ela vai pintar, né, vai fazer aquela técnica shadow, que eu acho horrível, minha opinião, tá? Tem trabalhos lindíssimos por aí. Eu particularmente não gosto, porque eu não gosto de nada que fique artificial. E quando você deixa a sobrancelha esfumada, ela já está artificial, porque você não viu ninguém na vida com a sobrancelha esfumada. Você nunca viu, nunca vai ver. Quando é que a gente vê sobrancelha esfumada? Quando uma mulher faz uma maquiagem. Então a mulher querendo uma maquiagem permanente, ela foi lá e fez um trabalho esfumado. É por isso que eu não gosto de shadow, por isso que eu não ensino shadow, porque eu não faço shadow, porque não fica bonito. Minha opinião, tá bom? Mas respeito quem faz e que acha lindo também, que fica muito lindo em muitas mulheres também. Eu só não acho que... Enfim, não vou comprar essa briga não. Mas vamos lá. É muito fácil, que a maioria dos micropigmentadores fazem exatamente isso. Eles fazem o design, depois eles só vêm fazendo isso aqui, ó. E literalmente eu já vi gente fazendo esse tipo de fio aqui, cara. Meu Deus, isso aqui, ó. Meu Deus, gente. Tem gente fazendo hoje. A gente tá em 2025. E tem gente fazendo isso daqui. No rosto de alguém. Meu Deus. É sério. É por isso que eu quero ensinar isso para as pessoas. É por isso que eu tô fazendo e mostrando isso daqui agora para vocês. Se você é micropigmentador e já trabalha, pelo amor de Deus, tira um pouquinho, tira 20 minutos do seu dia e vai treinar para você melhorar seus resultados, tá? Sai desse tipo de trabalho aqui. Não é nem para a questão de você pensar em ganhar dinheiro, não. É pela questão de você oferecer o melhor para os seus clientes. Não custa nada você tirar aí 20 minutos do seu dia, pegar uma pele sintética que não custa nem 10 reais e você fazer um par de sobrancelhas por dia. Você vai conseguir fazer trabalhos melhores. Hoje o mercado está escasso de bons profissionais porque a maioria é preguiçosa e não gosta de treinar. Então se você está chegando até aqui, se você quer aprender a oferecer o melhor para os seus clientes, eu já vou te falando, você vai ter que treinar, tá? E se você não treinar, você vai fazer parte da grande maioria que está aí fechando as portas, não consegue cliente, e quando consegue cliente está cobrando 200 reais, 100 reais no procedimento e fazer um procedimento bosta no cliente. Então eu espero que você não seja desse tipo de pessoa, eu espero que você entenda que o nosso trabalho é de ajudar as pessoas. Você faz um trabalho que você mexe com a autoestima das pessoas. Agora imagine você colocar uma bomba dessa daqui no rosto de alguém. Era para você ajudar a pessoa a ficar melhor, mais feliz, e você tá desgraçando a vida da pessoa colocando uma praga dessa aqui, tá? E eu falo às vezes fico irritado porque não justifica com tantos meios de conhecimento. Se você procurar, você vai ver diversas pessoas ensinando. Olha aqui, eu mostrando para vocês o segredo de uma sobrancelha natural. E a pessoa, ela prefere fazer uma cagada no rosto de outra pessoa por causa de 200, por causa de 100 reais, né? Mas eu espero que você não seja esse profissional. E se você for esse profissional, crie vergonha na sua cara e se transforme e faça trabalhos melhores e oferte trabalhos melhores para os seus clientes. E eu não vou nem preciso dizer que aqui a gente vai lidar com sobrancelha masculina. Isso daqui é necessário. Você quer vender um procedimento de 700 reais, você está começando, você daqui um ano quer cobrar aí R$1.000 no seu procedimento, tá? Eu vou falar só por conta de histórico, de tempo de trabalho e de portfólio também, tá? Mas tem lugar que você já pode começar a cobrar esse valor também. Porque vale, porque eu ensino a ter esse resultado aqui. Então vai uma questão de crença, né? Mas é outra história também, tá bom? Se você vai lidar com homem,
Você precisa fazer esse tipo de trabalho aqui. Você jamais, nunca na vida você vai fazer um trabalho desse aqui no homem. Por quê? Porque você vai fazer uma vez sozinho na vida, você nunca mais vai fazer isso. Eles não vão voltar, eles vão te odiar, eles vão falar mal para todo mundo. Então você precisa fazer trabalhos fluidos e naturais se você quiser mudar a sua vida agora em 2025. Eu tô aqui para isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Todos os dias eu vou trazer vídeos para vocês como esse, com mais detalhes e ensinamentos sobre sobrancelhas masculinas naturais. Beijo no coração. Até a próxima.